É assim, né? Então nós vamos começar a fazer consulta num banco de dados já contendo os dados. Então lá no nosso materialzinho de apoio, no capítulo 4, nós temos lá consultas básicas. Consultas básicas. Vamos abrir aí. Colocar em uso o banco, que é aquele banco completo que nós importamos na última aula, nós atachamos tudo aí. Quando precisar eu mostro aquele diagraminha. Então só para a gente ter uma ideia, se eu fizer aqui consultar select todas as colunas da tabela TB, pessoas, empresas, tem 4.688 linhas. Vou até comentar aqui, 4.688 linhas. Select todas as colunas da tabela TB produtos F5, 5.238 linhas. Haja produto, hein? 5.238 linhas. Tabela pedidos. Select asterisco from TB pedidos. É asterisco e não asterístico. Nós temos 18.000 pedidos. 18.115 pedidos. Cada pedido pode ter N produtos. Vamos dar uma olhadinha quanto a gente tem nessa outra tabela vinculada a pedidos, TB pedidos produtos. Tá até demorando para aparecer lá o total de linhas. Vixe! 190.148 linhas. Então, é um banquinho de dados, embora a gente tenha criado ele aqui e tal, rapidinho. Depois que eu passei os dados para vocês, é quase de verdade mesmo para se fazer os testes. Eu tenho tabela com 18.000 linhas, 5.000 produtos, itens de pedido 190.000 itens. Tá próximo do real. Tá ok? Bom, uma tabela de municípios de verdade, você pode aplicar em qualquer lugar. Uma tabela de municípios aí, ó, 5.567 linhas, com os códigos reais do IBGE. Bom, eu não coloquei nada, tá aqui no meu... Então, nessa versão básica, nós vamos ver o select da seguinte forma. O select, ele tem um monte de cláusulas. Aqui eu estou simplificando, né, nesse resuminho aqui. Então, na hora de fazer o select, eu posso pôr asterisco para mostrar todas as colunas da tabela. E posso pôr lista de campos. Aí eu não quero ver todos, eu quero ver o campo tal, vírgula, o campo tal, vírgula, vou separando por vírgula e coloco a lista de campos que eu quero visualizar no meu select em vez de ver todos. From, nome da tabela que eu quero consultar. Order by, ordenado por qual campo? Posso mandar ordenar. E posso mandar ordenar na descendente. Se eu não puser a palavra desk, a ordenação é normal, do menor para o maior, tá? Ou se for alfabética, do A para o Z. Se for data, da mais antiga para a mais nova.
se eu não puser o desk, é normal. Se esse campo for repetitivo, então, por exemplo, vamos supor que eu mandei ordenar pelo município. Aí tem um monte de gente no mesmo município. Então, todo mundo vem junto, né? Ele agrupa. Se eu mando ordenar por município, tem 10 caras do mesmo município, esses 10 vão sair juntos. Então, numa situação dessa, eu posso ordenar uma segunda coluna dentro do agrupamento formado pelo primeiro. Tá? Então, aqui eu poderia mandar ordenar por nome dentro do município. A gente vai ver exemplo depois aí. Se não tiver pronto aqui, a gente faz. Então, aqui, ordenado por município. Então tá aqui, ó, abadia, abadiania, sei lá, isso aqui tudo. Aqui vem o código do IBGE, eu não sei de que estado é. Não sei que eu fosse lá procurar a UF do estado, né? O ID da UF. Aqui listando algumas colunas, não quero ver todas as colunas, só quero ver o nome do município e o código do IBGE. Então aqui não usei o asterisco, eu coloquei a lista de campos que eu quero ver. Pessoas e empresas, só quero ver essas 4 colunas ordenado por nome na descendente. Olha lá, começa do Z e vai descendo. Se eu não puser a palavra desk, ele assume na ascendente. Por que caixas que começa com C veio antes? Tá? Na verdade aqui não começa com C, começa com tracinho. O sujeito que digitou isso aqui botou um tracinho no começo e o tracinho vem antes de qualquer coisa. Tá? Na ordenação, números vêm antes das letras. Então por isso que o 2A, 2E, 3M deve estar por aí também. 3M é cliente aqui, acho que era, mas assumiu aí. Tá? Por isso que o que começa com o número está primeiro, depois vem o A e assim por diante. Tem lá os 4.000 e tantos pessoas e empresas. Aqui, ó, tipo pessoa, essa é pessoa física ou jurídica, isso repete, tá? Tem um grupinho que é pessoa física, tá com F, e outro que é J. Então quando eu mandar ordenar por tipo pessoa, vai agrupar. Tudo que é pessoa física vai estar junto. Então, nesse agrupamento de pessoa física, eu quero ordenar por nome. Tá? Então, tudo que agrupou aqui pessoa física e o nome está em ordem crescente. Como existe uma lei geral de proteção de dados, eu não posso fornecer nenhum dado adicional de pessoa física. Tá? Então aqui viria o CPF, mas estou proibido de divulgar isso. E depois é que vem as pessoas jurídicas, J, em ordem também. Tá? Então ordenação por 2 campos, por 2 colunas da tabela. Aqui o comando não está fazendo o que o enunciado pede. Ordena o tipo de pessoa e dentro dele o nome na descendente. Para o nome ficar na descendente, eu tenho que pôr desk aqui. Tá? Então, pessoa física, nome na descendente. Pessoa jurídica, nomes na descendente. Tem uma funçãozinha chamada case que transforma, aliás, falou em função, o objetivo de função é esse, é fazer uma transformação. Eu passo um ou mais dados para a função, ela manipula isso e me devolve outro. A função case, que tem começo e fim, eu estou passando para ela aqui o tipo pessoa, que pode ser F ou pode ser J, físico ou jurídico.
Então, quando for F, o tipo pessoa, eu quero que ele me devolva a palavra física. Caso contrário, só pode ser J, devolva jurídica. Se tivesse mais opções, eu agora no banco de dados que eu estou alterando lá na empresa, se não me engano, a gente vai ter que incluir aqui um exterior. Então eu vou ter no tipo de pessoa física, jurídica e exterior. Eu discordo um pouco disso, mas o cara quer fazer desse jeito, porque no exterior também tem pessoa física e jurídica. Eu posso ter uma empresa no exterior ou posso ter uma pessoa. Ainda vou quebrar a cabeça com ele lá, vamos discutir um pouco para ver se adota isso ou não. Então aqui ele está traduzindo o tipo pessoa da forma como está cadastrado por uma forma mais legível. E aqui está ordenando na descendente, né? Pelo nome na descendente. Está lá, ó, jurídica, no meio do caminho aparecem as físicas. A partir do SQL 2012, criaram, para essa situação binária, onde eu só tenho duas opções, criaram a função IIF. Então, o IIF, ele testa uma condição. Tipo pessoa igual a F, se sim, devolve física. Caso contrário, devolve jurídica. O resultado vai ser exatamente o mesmo anterior. Só que nesse caso, binário, duas opções apenas, me parece o IIF ser mais fácil da gente digitar. Se tivesse mais opções, aí já ia complicar. Aqui listando alguns campos da tabela produtos, ordenando pelo nome comercial. Aqui a mesma coisa, só trocou aqui para mostrar o estoque real e estoque mínimo. Aqui está fazendo um cálculo, eu estou pegando o estoque real, a quantidade que eu tenho de produto e multiplicando pelo preço de venda, tá? Para me dar uma ideia, se eu vender tudo isso aqui, quanto é que eu vou ganhar? Imaginando eu tenho 10 mouses desse aqui para vender, cada um custa R$50. Quando eu vou vender tudo, eu vou ter R$500, é o que está calculando aí. Então, campos calculados eu também posso gerar. Tá? Aqui tem muitos produtos aqui que não são produtos de venda. Depois eu mostro como é que a gente pega produto de venda. Então, sei lá, até pãozinho que o cara compra na padaria para dar café da manhã para os funcionários, até pãozinho tá aí. Tá certo? Mas não são produtos que tenham um preço definido, que tenham um preço de venda definido. Tá? Então, nessa parte básica, não creio que tenha lá muito segredo. Tem um motoqueiro fazendo uma festa aqui na frente, buzinando. Tá certo? Então, qualquer dúvida nesse sentido, dúvida básica, né? Se você comprou o nosso material aí, você pode tirar dúvida em treinamentos@oerp.com.br. Opa, comentário no SQL, não é assim, eu estava mexendo com programação até agora há pouco, com a ferramenta Delphi. E lá no Delphi, assim como no C#, comentário é //. Então, às vezes a gente mistura estação, tá? Então, você que tá com o nosso material aí, qualquer dúvida, entre em contato por aqui. E em breve eu vou disponibilizar também um WhatsApp para isso. Bom, então vamos adiante. A consulta, isso aqui é
é o beabá da consulta, né? Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos lá na nossa pasta 4. Consulta usando a cláusula where, para eu poder filtrar as linhas que eu estou consultando. Tá? Então, só fazendo o seguinte aqui, eu vou pegar isso aqui, colocar no nosso próprio script. Eu acho que ele está deixando eu copiar e colar do PDF. Isso aqui também é um comentário, né, de várias linhas. Abriu o comentário, barra asterisco, fechou o comentário. Então aqui entre o select e o order by, eu posso ter a cláusula where, que é um filtro. E aqui vem a condição de filtro. Tá? Não posso pôr o order by antes do where. Se eu for usar os dois, select, depois o from, depois where, depois order by. Então, na hora de montar essa condição, o que eu posso usar aí? Operadores relacionais servem para comparar alguma coisa que eu ponho aqui, vou chamar de expressão 1, com alguma coisa que eu coloco do outro lado, expressão 2. Expressão é qualquer coisa que retorne um dado. Pode ser um dado fixo, um campo da tabela, nome, por exemplo, preço unitário, valor total. É um campo que tem um conteúdo, é uma expressão. Como pode ser um cálculo também, quantidade vezes preço. É uma expressão, retorna um valor. Tá? Expressões, apesar até de se usar o termo campo calculado, nesse caso que eu falei, quantidade vezes preço, elas não necessariamente são todas numéricas. Eu posso ter expressões de data, envolvendo data, eu posso ter expressões envolvendo texto, eu posso pegar o nome do cara, por exemplo, e contar quantas letras tem o nome da pessoa, e montar uma condição. Eu quero mostrar todo mundo na minha tabela cujo nome tenha mais de 60 letras. Tá certo? Então eu usei uma expressão para contar a quantidade de letras que tem o nome. O importante é que a expressão à esquerda seja do mesmo tipo da expressão da direita. Eu não posso do lado esquerdo colocar um texto, do lado direito um número. Não posso do lado direito ter uma data, do lado esquerdo um número. Aliás, até pode, porque data é número, mas o resultado vai ser totalmente furado. Tá? Então as expressões precisam ser do mesmo tipo. Então todos os operadores relacionais trabalham dessa forma. Tem que ter uma expressão do lado esquerdo e uma expressão do lado direito. Guarda isso, isso aí nunca... É difícil usar as palavras sempre e nunca, mas isso aí sempre vai ser desse jeito. Nunca vai ser diferente. Toda vez que usar um desses sinais, igual, diferente, maior, menor, etc., tem que ter uma expressão do lado esquerdo e uma expressão do lado direito, e o operador vai retornar verdadeiro ou falso. Então aqui nesse caso ele vai retornar verdadeiro se as duas expressões tiverem o mesmo valor. Para comparar se é diferente, o sinal é esse, ou exclamação igual grudadinho. Não pode ser exclamação espaço igual, tem que estar grudado.
O mais usual é esse aqui, para quem já vem do SQL há algum tempo, tá? Esse exclamação igual é um operador que vem lá da linguagem C, que significa diferente também, e aí acabaram, não lembro a partir, não sei se é do SQL 2005 que incorporaram, agora não vou lembrar que versão, que colocaram esse operador aqui. Menor, testa-se o lado esquerdo, a expressão à esquerda é menor que a expressão à direita, se sim, retorna verdadeiro, caso contrário, retorna falso. Tem gente que confunde o sinal de menor com o sinal de maior. Dentre as dicas todas existentes, as mais ridículas e absurdas que a gente tem, eu vou dar uma dica aqui que eu acho, aliás, essa dica eu que inventei. Pô, aqui é o sinal de menor. Imagina uma régua, infelizmente eu não tenho uma régua aqui em mãos, mas vamos supor que eu coloque, ó, mentalmente aí vocês, hein? Ou se você tiver uma régua, você coloca em cima do sinal aqui, tá? Então imagina que eu coloquei uma régua, vou tentar desenhar aqui, não, tá? Coloquei uma régua aqui, ó. Para que lado da régua estão os números menores? Para o lado que aponta o sinal de menor, para o lado esquerdo, né? Já o sinal de maior, botando a régua aí, para que lado estão da régua os números que são maiores? Estão para o lado direito do sinal de maior. Ah, então o sinal de maior, na verdade, ele aponta para a esquerda estão os números menores, para a direita estão os números maiores, se eu comparar isso com uma régua. Então, menor, maior, maior ou igual, né? Se for igual, ele devolve verdadeiro também. Aqui, por exemplo, se eu comparasse 10 menor que 10, vai dar falso, 10 não é menor que 10. Agora, se eu usar o sinal menor ou igual, 10 não é menor, mas é igual, ele retorna verdadeiro. Operadores AND e OR. Que é uma expressão? Estou usando outro termo. Lá em cima eu usei o termo expressão. Expressão é qualquer coisa que retorne um dado. Tá? Um dado que pode ser um número, pode ser um texto. Eu cheguei a citar exemplos. O AND e o OR trabalham com expressão relacional, ou seja, do lado esquerdo do AND tem que ter algo como tinha aqui, ó. Tem que ter uma expressão relacional. E x1 igual a x2, expressão 2, tá? Então, do lado esquerdo do AND tem que ter uma expressão como essa. Do lado direito também tem que ter uma expressão como essa. Tá? Expressão relacional à esquerda e expressão relacional à direita. Se as duas forem verdadeiras, o AND retorna verdadeiro. O OR, parecido, também tem que ter uma expressão relacional à esquerda e uma expressão relacional à direita, enquanto o AND obriga que as duas sejam verdadeiras para ele retornar verdadeiro, o OR, se pelo menos uma das duas, olha bem, pelo menos uma for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Aí se as duas forem verdadeiras, retorna verdadeiro, o que eu disse, pelo menos uma. Se as duas forem verdadeiras, pelo menos uma é. Ele só vai retornar falso se as duas forem falsas. E o operador NOT, ele não trabalha com duas expressões relacionais, trabalha com uma só. E o que ele faz? Ele nega a expressão relacional que está à frente dele.
Ou seja, se essa expressão deu verdadeiro, o not verdadeiro devolve falso. Se a expressão deu falso, not falso dá verdadeiro. Ok? Então, voltando, deixa eu ver se está nesse mesmo script aqui, tá? Não, já mudei de script, eu tô maluco. Então vou pegar aqui todos os municípios. Deixa eu até fazer o negócio mais bonitinho. Select asterisco from maiúsculo, né? Não precisa, mas mania minha. Select asterisco from TBUFs. Tô vendo aqui São Paulo, o ID de São Paulo é 1. Agora eu quero consultar, deixa eu até marcar aqui, ó. ID UF de São Paulo é 1. O que está sendo feito aqui? Lista todos os municípios oh meu Deus do céu, meu acento aqui não quer funcionar, então vai sem acento. Municípios que tenham ID UF igual a 1, ou seja, traduzindo, do estado de São Paulo. Então tá aí, ó. Todos esses 645 municípios que retornaram aqui são municípios da cidade de São Paulo, tá? Aqui, aparentemente, ele ordenou pelo nome, porque foi assim que eu cadastrei, mas só para garantir, order by município. Então, se eu procurar aqui, vamos ver se eu acho fácil, Campinas. Campinas. Tá aqui, Campinas, o código do IBGE de Campinas é esse aqui, ó. 3509502. Estranho, porque que parou de funcionar a minha acentuação. Então aqui ele está filtrando 5. Quem é o município, o estado 5? 5 é Acre. Não, desculpe, Amazonas. Então aqui, todos... Não tem gato aqui, 645, duvido. Todos os municípios do estado do Amazonas, que são 62. Devo ter copiado e colado e não alterei. Agora, deixa eu ver quem é o estado 2. Estado 2. 1 é São Paulo, 2 é Rio de Janeiro. Então agora eu quero listar os municípios de São Paulo e também do Rio de Janeiro, que não deve dar 645. 645 é São Paulo só, deve dar mais.
737. Só que aqui cabe uma observação importante. Veja bem que eu coloquei OR. E fui até muito camarada no enunciado. Consultar municípios do eixo Rio-São Paulo. IDUF igual a 1 ou IDUF igual a 2. A maioria das pessoas iria usar a palavra E. Se vier um leigo pedir para você isso aí, preciso de um relatório aí, de uma listagem de todos os municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? Se eu colocar END aqui, o que vai acontecer? Não vai aparecer nada. Resultado vazio. Por quê? Um município, o SQL ele não enxerga o todo quando eu faço o select. Quando o select, ele pega linha por linha. Ele vai pegar a primeira linha da tabela municípios e vai analisar a condição. Tá certo? Na primeira linha da tabela municípios tem lá o IDUF. O IDUF que está escrito lá não pode ser 1 e 2 ao mesmo tempo. É um número só. Não tem como o IDUF ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele é 1 ou ele é 2. END está errado. Então eu coloquei essa opção errada aqui porque é comum o pessoal cometer esse erro. Então no caso aqui é OR. Tá? Nunca que o mesmo campo vai ser as duas coisas. Impossível. Por isso que o resultado é vazio. 0 linhas de resultado. Consultar todas as pessoas físicas e jurídicas que sejam do estado de São Paulo. Físicos que sejam de São Paulo, vamos esclarecer aqui, esse São Paulo aqui não é estado não, é município. Que sejam do município de São Paulo, da cidade de São Paulo. A gente já tinha feito aqui, ó, listar todos os municípios da UF1, que é São Paulo. Vamos procurar. Tá vendo que eu tô dando uma mão de obra danada? Isso tem um jeito muito mais fácil de fazer isso. Aqui estamos no começo ainda. Vamos sofrer primeiro, para depois ver a parte fácil. São Paulo, tá aqui. ID município 5271. 5271, que é o que estamos consultando aqui. Todas as pessoas que são da cidade de São Paulo, 893 linhas. Todas as pessoas, empresas que sejam clientes. Então lá na tabela pessoas e empresas eu já comentei isso quando eu falei da estrutura da tabela. Se o campo SN cliente é igual a 1 é porque o cara é cliente. Então nessa tabela TB pessoas e empresas nós temos 3.722 clientes. 3.722 são clientes. Bom, já está mais para baixo, então não vou colocar aqui. Já fui investigar aqui se estava. Eu queria pegar cliente de São Paulo, mas já tem lá embaixo. Todo mundo que é representante de vendas, tudo que é vendedor. 32 linhas, que nessa tabela inteira, 32 pessoas e empresas são vendedores. Esse aqui tá misturado aí, né? Tem pessoa física e tem pessoa jurídica, é uma empresa de representação que faz venda.
Os dois juntos agora, quero consultar da tabela pessoas e empresas, quem é representante de venda e também ao mesmo tempo cliente. Então tem que ser representante e cliente também, as duas condições têm que ser verdadeiras. Só tem 3 caras que são representantes e clientes, esse primeiro não vale, que é o não cadastrado. Aqui, por exemplo, se eu colocar, já que eu estou mostrando coisa errada, então eu quero mostrar, o objetivo desse exercício era mostrar quem é representante e também cliente ao mesmo tempo. Se eu puser no lugar de AND eu colocar OR, eu quebro isso em 2 partes independentes. Não vinculo mais o representante com o cliente. Ou ele é representante, ele vai trazer todo mundo que é representante, ou ele é cliente, tanto é que vai dar juro que vai dar mais de 3 linhas. Agora, nossa, 3.000 e cacetada. Tu trouxe todo mundo que é cliente e junto todo mundo que é representante também, sem que haja vínculo entre eles. Você vai ter aqui ou essa coluna é 1 ou essa coluna é 1. Pode ver, aqui é 0, ó. Mas aqui é 1. Ah, aqui é 0, mas aqui é 1. Tá? Então, se for 1 numa das duas, ele traz. O outro aqui é parecido. Todo mundo que é cliente e também fornecedor. 86 linhas. Já estava previsto aí. Todos os clientes, vamos traduzir, está escrito já, clientes do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o ID, do estado não, desculpe, está errado o enunciado aqui, vamos corrigir, do município de São Paulo. ...561 clientes são aqui de São Paulo. O que está errado aqui? Foi colocado OR. Quebrou a minha condição em 2 partes independentes. Vai trazer todo mundo que é cliente, independente do estado. Do estado não, do município. E vai trazer todo mundo de São Paulo, independente se é cliente ou não. Vai dar mais de 561 linhas. E aqui o importante, para quem está fazendo o curso, é o seguinte, você precisa ter um pouquinho de bom senso. Não é porque apareceu um resultado que você fez certo. Precisa ver se o resultado que apareceu é certo. Tá certo? Então, se eu for olhar os campos aqui, vamos ver se eu consigo ver os dois na mesma tela. Aqui, o que eu queria mesmo? Clientes de São Paulo. Clientes, mas olha o ID município aqui, ó. Nenhum desses aqui é o 5271, nenhum é o São Paulo. Por que apareceu? Porque é cliente. Não vinculou uma na outra. Também tenho certeza que em algum lugar vai aparecer 0 aqui. Vamos procurar. Aqui, ó. 0. Esse cara não é cliente. Por que ele apareceu? Porque é de São Paulo. É um resultado, mas era isso que eu queria? Não, não era. Eu queria cliente de São Paulo. Não era isso.
tá? Agora é lógico, pode ser que alguém tenha me pedido esse resultado aí tá certo. Mas pelo que eu queria, não tá correto. Então você sempre tem, depois que você escreveu sua consulta, o fato de dar um resultado e não uma mensagem de erro, não quer dizer que tá certo. Você tem que analisar. Às vezes o pessoal da fábrica lá, principalmente diretoria, me pede umas consultas meio cabeludas. Inclusive para alteração de preço, ó, preciso alterar preço de todos os produtos da categoria tal, assim, uma condição super complexa. Então eu faço um select com todo esse where aí complicado pra caramba, eu analiso e depois eu passo para ele o resultado do select. Ó, dá uma conferida, é isso mesmo? São esses mesmos os produtos que a gente precisa alterar preço? Aí o cara vai lá e confere, na maioria das vezes eu costumo acertar, tá? Mas pode ser que eu cometa um deslize e o cara lá pega, opa, peraí, esse produto aqui não tá na minha lista não. Aí eu vejo no meu select por que apareceu um produto que não deveria aparecer, ou o oposto. Por que não apareceu um produto que deveria aparecer? Tá certo? Então o fato de gerar um resultado não quer dizer que tá certo. Você precisa analisar o resultado para ter certeza que tá certo. Às vezes, principalmente quando trabalha com join, que nós vamos ver em breve, a tabela TB pessoas empresas, nós já vimos lá que tem 4.000 linhas aproximadamente, se não me engano, por aí, 4.000. Aí o cara vai fazer uma consulta de pessoas empresas, monta lá sua consulta, no caso aí usando o join, resultado, 1 milhão de linhas. Alguma coisa está errado. Se eu tenho 4.000 empresas, como é que você vai consultar a empresa e te dar 1 milhão de linha de resultados? Fez alguma coisa errada. O outro aqui, eu quero consultar clientes. De novo, pisei na bola, me desculpem. Da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, aqui também cidade, né? Apesar de eu ter o estado do Rio, vamos frisar que aqui é a cidade. Então quero consultar clientes dessas duas cidades. São Paulo, nós já vimos que o ID da cidade de São Paulo é o 5271. E do Rio de Janeiro, está mostrando aqui que é o 3658. Então, select todas as pessoas, já está escrito aqui que está errado, que são clientes e são de São Paulo e são do Rio de Janeiro. Onde é que está o furo aqui? Nesse end. O cliente ou é de São Paulo ou é do Rio de Janeiro. O cara não é dos dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Ou ele foi cadastrado aqui no meu banco de dados como sendo de São Paulo ou do Rio de Janeiro. O ID município não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então o certo aqui é um MOR. Tá? Ele é cliente e município igual a São Paulo ou município igual a Rio de Janeiro. Do jeito que está aqui, o resultado é vazio, porque uma empresa não pode ser de São Paulo e do Rio ao mesmo tempo, ou ela é daqui ou ela é de lá. Daqui eu estou em São Paulo, se eu estivesse no Rio valeria também. Então, primeira mudança, em vez de AND é OR. Então vamos ver o que é que dá agora. Vamos analisar o resultado, porque agora ele vai trazer resultado. Mas nós vamos avaliar isso aí. Vamos ver o ID município. ID município 3658 5271. Vamos ver se tem alguém estranho aqui.
aqui parece que tá tudo bonitinho no meu 3658. Poxa, eu tava até esperando. Não, aqui não vai dar furo não, no ID município não vai dar furo. O que vai dar furo é aqui no cliente. O que eu quero mesmo? Todo mundo que é cliente, que seja de São Paulo ou Rio de Janeiro. SN cliente. Poxa, que sacanagem, hein? Opa, achei. Um zerinho aqui, ó. Esse cara, ele não é cliente. E tá aparecendo aí. Esse cara é representante de venda. Não deveria aparecer. Pedro, eu tô gravando. Retornando, 3, 2, 1, continuando. Por que apareceu? Vamos lembrar que eu já falei que o OR quebra sua condição em duas partes independentes. Aliás, desculpe, eu estou aqui no primeiro, estou aqui nesse. Então eu tenho isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra. Então o que ele está me dando como resultado? Todo mundo que é cliente de São Paulo ou todo mundo que é do Rio de Janeiro. Quer dizer, essa segunda parte do Rio de Janeiro não está vinculada a cliente. É isso que eu quero nesse exemplo? Não era isso. Eu quero saber quem é cliente que seja de São Paulo do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro também tem que ser cliente, não pode estar jogado separado. Entenderam o que aconteceu? Quebrou minha condição em duas partes independentes. Só que, nesse exemplo, eu quero que o Rio de Janeiro, municípios 3658, também seja de cliente. Então, nesse caso, essa operação OR tem que estar entre parênteses. Para quem gosta de matemática, fatoração é como se eu colocasse o SN cliente aqui em evidência, né, numa operação de multiplicação. Tá? Então, SN cliente e município igual a São Paulo, SN cliente e município igual a Rio de Janeiro. Tá? Então agora, embora a diferença seja pequena, né? Só tem dois carinhas, porque aqui agora deu 668 linhas. Só tem dois caras que são do Rio de Janeiro e não são clientes, que agora não apareceram. Então, usando os recursos, qual é que recurso a gente tem até agora? Se eu quiser mostrar todo mundo que é do estado de São Paulo, primeiro tenho que descobrir qual é o F do estado de São Paulo. Só lembrando, lá na tabela de UFs está acentuado, tá? Acho que no município também. Então eu descobri que São Paulo, a UF do estado é 1, então clientes do estado de São Paulo. 1.853 linhas, como estava previsto. Idem para o Rio de Janeiro. Idem para Minas Gerais. Minas Gerais 19, Rio de Janeiro 2, São Paulo 1. Consultar os pedidos desse cliente. Já dei a dica, o ID do cliente é 43. Se eu não desse a dica, o que eu teria que fazer? Fazer um select asterisco from TB pessoas empresas
order by nome. Aí eu monto essa consulta. Como está ordenado, quem é o cara mesmo? DCM. Conexões. Aí eu venho aqui procurar o DCM, está em ordem alfabética. Vamos caçar o camarada aí. Olha só a mão de obra. Ô Magno, mas é isso o SQL? Caramba, é muito complicado. Calma, depois a gente vai ver. Dá muito trabalho. Complicado não é. Eu tô indo descobrir qual é o ID pessoa empresa. O que vocês poderiam falar, pô, por que já não pôs o nome do cara lá no pedido? Porque não é o correto a fazer. Muito espaço de desperdício, certo? É normalizar os dados como a gente tá fazendo aqui. DCM Conexões e Válvulas Limitada é esse cara aqui, código 43. Aí eu quantas linhas de resultado? Não deu 3 não, meu caro. Deu 4 linhas. Corrigindo aqui, 4 linhas. Todo mundo todos os pedidos do cara 43. É que quando eu montei isso a primeira vez, depois eu acabei incluindo o ano de 2019 também, aleatoriamente, lá incluí mais pedido. Consultar os pedidos do representante que tem esse nome. Então, fazendo a mesma operação, fui lá na tabela de pessoas e empresas, consultei os caras, procurei o SMAF pelo nome, descobri que ele é o ID empresa igual a 15. Agora já tô na dúvida, né, mano? Porque aqui tá 15, aqui no Select tá 17. Eu vou ter que consultar. Vamos puxar só o que é representante, tá? Copiar aqui para o exercício correspondente. Where SN representante igual a 1. Amarelinho, lembra do amarelinho? Ai, tremendo, Ctrl S. F5, vamos procurar o SMAF aí. Tá aqui, ó, código 17. Então o exercício tá certo, o que tá errado é o enunciado. O código aqui é 17. E nós teremos aí 565 linhas, corrigindo 565, porque depois que eu montei esse script eu acabei incluindo mais pedidos. Já tinha falado, né? Eu tenho uma procedure que gera pedido aleatório, então mandei gerar 2019. Consultar pedidos do cliente. Agora já tô, se o outro tava furado o código lá, agora eu vou conferir esse também, né? Vamos descobrir qual é o código desse cliente Água VIP. SN cliente igual a 1. E vamos procurar o Água VIP.
Água VIP, transporte de água potável. Só pode ser esse aqui, é esse aqui mesmo. 816 é o código. Então o enunciado está certo, 816. E aqui está certo, que mandei ordenar pela data, só para a gente ver um exemplo. 10 linhas. Vamos corrigir aqui, são 10 linhas. Tá? Quando vocês receberem esse material, estou gravando hoje, dia 11 de agosto, e estou pegando esses errinhos, tá? E já estou salvando. Então, quando vocês receberem esse material, ele já vai estar corrigido. Você não vai precisar corrigir aqui, já vai estar corrigido. Eu só estou contando a história aqui, como é que foi. Pedidos do cliente Água VIP que sejam do vendedor, é isso? Que sejam do SMAF, que é código 17. Aqui coloquei um AND. Quero todos os pedidos do cliente, ID pessoa empresa cliente 816, e que o código do vendedor seja 17, que é o SMAF. Order by data. Apenas duas linhas que é o que está lá. Então nesse monte de pedido tem apenas duas linhas. Essa minha tabela de pedidos, como ela é gerada aleatoriamente, o vendedor não tem a sua carteira de clientes, ele pode vender para qualquer um. Nesse exemplo não é o normal. Lá na fábrica que usa meu sistema, não. Cada vendedor tem sua carteirinha de clientes, ele não pode vender para outro cara, tá? Então aqui no meu exemplo, o vendedor 17, ele pode vender para qualquer cliente. Como é que resolveria isso se eu quisesse fazer igual a fábrica lá? Eu colocaria, eu teria que ter uma tabelinha de clientes pendurada embaixo de TB pessoa empresa, onde eu tivesse dados específicos do cliente, inclusive quem é o código do vendedor que atende ele. Pausa para o alto-falante aí, o vendedor. Tá? Agora alguns exemplos aqui envolvendo pedidos, mas o campo valor, um campo numérico, que o outro também era numérico, mas o valor da venda aqui, tá? Pedidos com valor total abaixo de 1.000. Quantas linhas? 391. Vamos corrigir 391 para quando vocês receberem o material tá certinho. Por que que tá difícil? Porque eu incluí, depois que eu gerei esse script aqui uma vez, acabei incluindo mais pedidos do ano de 2019, aí acabou aumentando o número aí, né? Pedidos acima de 100 mil reais, com valor acima de 100 mil reais. 3.704 pedidos com valor acima de 10. Veja bem que eu estou pegando todos os pedidos, hein? Desde janeiro de 2019 até hoje. O que normalmente não é assim, normalmente você pega por período, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Só ver, nós já temos 1 hora de duração, eu vou terminar isso aqui, vou dar uma pausa e a gente vai fazer outro vídeo, porque o outro é mais pesadinho também. Aqui. Valor entre 5.000 e 10.000. Então aqui, deixa eu fazer um desenhinho. Então vamos supor que aqui seja uma linha de números feito uma reguinha.
aqui eu tenho o valor 5.000. Aqui eu tenho o valor 10.000. À direita do risquinho de 10.000 vem o que é maior que 10.000. À esquerda do risquinho de 5.000, o que é menor que 5.000. O que eu quero? Pedidos entre que sejam maior que 5.000, maior ou igual a 5.000, e ao mesmo tempo menor ou igual a 10.000, tá? Então, mudando minha corzinha aqui, eu quero pegar, quando eu ponho lá, ó, o valor total maior ou igual a 5.000, ele vai pegar tudo que é maior ou igual a 5.000, inclusive os 5.000. Aí o outro lado, valor total menor ou igual a 10.000. Então, quando eu ponho isso, ele vai pegar, inclusive o 10.000, todo mundo que é menor ou igual ao 10.000. Vai pegar tudo isso. Só que, como o exercício quer entre 5.000 e 10.000, foi colocado aqui um AND, obrigando as duas a serem verdadeiras. Eu só decorei como é que faz azul e vermelho, outras cores eu não sei. Tem então amarelinho, yellow, não aparece nada. Laranja, orange. Então, quando eu executar esse select, ele só vai pegar aqueles que atendem às duas condições. Quem é que atende às duas condições? Esse pedaço aqui, ó. Quem está aí no meio é maior ou igual a 5.000 e também, ao mesmo tempo, menor ou igual a 10.000. Tá? Se o cara está aqui, ele é maior que 5.000. Mas não é menor que 10.000. Se o cara está aqui, ele é menor que 10.000, mas não é maior que 5.000. Certo? Então aqui é uma forma de eu listar intervalo, de eu pegar intervalo. Que é um tipo de consulta comum, essa de pegar intervalo, também pode ser usado, foi criado um operador chamado between, que quer dizer entre, não é entre de entrar pela porta, né? Se alguém bater na sua porta, jamais diga between, porque não tem nada a ver. Tá? O entre, o between aqui é entre duas coisas. Então aqui o resultado, e o between já inclui os limites. O 5.000 vai estar, se tiver alguém exatamente igual a 5.000 ou 10.000, ele vai fazer parte também. 794 linhas, aqui tem que dar a mesma coisa. 794 linhas, que é o resultado final, 794 linhas. Tá? Alguém vai me perguntar, Magno, existindo essas duas opções, qual que é melhor eu usar? A que você gostar mais, a que você achar mais bonitinha. Mas é assim que eu decido as coisas no SQL? Eu posso dizer que nesse caso sim. Tá? É lógico, né? O correto seria qual que é mais eficiente? Qual que tem melhor performance? Vamos testar? Eu vou selecionar os dois. Eu vou executar as duas consultas ao mesmo tempo. Ou melhor, eu não vou executar a consulta. Eu vou pedir para o SQL
mostrar para mim como é que ele resolve cada um desses selects. Qual deles tem mais custo interno de memória e tudo mais, tá? Então esse botãozinho, em vez do execute, mostra o plano de execução. Então vamos ver. Vou clicar no botão plano de execução. Tá aqui o resultado. Se a gente olhar a figurinha, não importa interpretar os símbolozinhos agora, mas nós vamos ver que é idêntico. Tá? O primeiro select, que usa o maior igual, menor igual, com AND, faz essas três operações, o between também. Para bater o martelo, para executar os dois ao mesmo tempo, o select usou 50% de processamento para cada um. Ou seja, exatamente a mesma coisa. Pode ser que eu faça uma comparação dessa, e esse aqui, por exemplo, dê 70%, esse aqui dê 30%. Então é melhor usar o do 30%. O do 30% é mais eficiente. Mas aqui não. Os dois ele resolve exatamente da mesma forma. Por isso eu falei, se você, na hora de escolher um ou outro, escolhe o que você tiver preferência, o que for mais bonitinho, aquele que você gostar mais, porque em termos de performance, eles são idênticos. Esse outro resultado, infelizmente eu apaguei meu rabisco agora há pouco, essa outra consulta, ó, valor total abaixo de 1.000 ou acima de 10.000. Então nesse caso aqui é o contrário da consulta que a gente tinha acabado de fazer. Eu tenho aqui a minha linha de valores, com os 5.000 aqui, o 10.000 aqui, e o que eu quero agora? Quem tá para cá, exclusive o 10.000 não entra, e quem tá para cá, e quem tá para cá, exclusive o 5.000 não entra, tá certo? Então eu quero saber quem é menor que 5.000, valor total, ou valor total maior que 10.000. Cuidado aí também, hein? Ninguém vai te pedir uma listagem dessa, um cara leigo na área de informática aí, ou de SQL, ele vai pedir, tira uma listagem para mim de todos os pedidos com valor menor que 1.000 e maior que 10.000. Não posso colocar AND, não posso. Por quê? O valor total é um número, é um valor só. Não tem como um número ser menor que 1.000 e também ao mesmo tempo maior que 5.000, maior que 10.000. Vamos lembrar que o SQL analisa, quando eu faço select, linha por linha. Então, na hora que ele pegar uma linha, ele vai pegar o valor total e vai ver, o valor total é menor que 10.000, é menor que 1.000? Se é, ele vai pôr no resultado. É lógico, se é menor que 1.000, não pode ser maior que 10.000. Tá? Vamos supor que o valor total é 5.000. Aliás, eu pus, tá errado lá, né? Não, é 100.000 mesmo, não é 10.000, é 100.000, desculpe. Vamos supor que o valor do pedido é 50.000. Não é nenhum nem outro. Tá? Então 50.000 não é menor que 1.000, também não é maior que 100.000. Nenhuma das duas é verdadeira. O OR só funciona se pelo menos uma for verdadeira. Certo? Agora o AND jamais. Não tem como um valor ser menor que 1.000 e também maior que 100.000. Esse segundo vai dar sempre, mentira, vai dar sempre 0 linhas. E aqui vamos corrigir, né? Porque eu acrescentei pedido.
Aqui deu 4095. 4095 linhas. Peraí, deixa eu ver onde eu estou, que eu apertei tecla errada aqui, né? Meu teclado numérico estava desligado. Acabei pulando um monte de coisa aqui. Tá aqui. Quatro zero noventa e cinco. Aqui 0 linhas. Outra alternativa para fazer isso aqui, né? Eu quero saber quem. O primeiro select a gente listou o entre. Agora estou querendo pegar as pontas. É usar o not between. O between pega quem está entre 1000 e 100.000. Not between quem está fora do intervalo, que é exatamente isso aqui. Quatro zero noventa e cinco. 4095. Tá? Então muito cuidado quando for usar aí and or, para não ser enganado. Sempre olhar o resultado para verificar se o resultado está coerente com aquilo que você queria. Então já temos aí 1h15 de vídeo, já falei demais, preciso descansar um tiquinho, né? E vocês também. Então vamos dar uma pausa aqui. Até a próxima aula.